E aí, tô de cenário novo. A gente deu uma implementada aqui no setup do cenário. E eu tirei até o óculos, porque o ring light ele fica refletindo aqui no óculos e fica atrapalhando um pouco as minhas expressões. Mas vamos lá, sem mais delongas, o que eu quero trazer para vocês hoje? É falar sobre a propaganda e o marketing descarado da indústria alimentar, que é o falso saudável. O que é o falso saudável, gente? Antes de aprofundar nessa história, eu quero trazer um fato para vocês aqui que me questionam bastante, que as pessoas perguntando, Jairo, como é que eu faço para tirar a vontade de comer doce? Como é que eu faço para diminuir a vontade de comer doce? E eu simplesmente respondo para a pessoa, coma doce. E a pessoa fica assim, ué, como assim coma doce? Exatamente, gente. Se você está com vontade de comer algo, coma algo. Como eu já abordei nas demais aulas, quanto mais você restringe, quanto mais restritiva é uma alimentação para você, mais a probabilidade de aquilo ali você ter uma reação compulsiva de querer comer aquele alimento. Vai chegar um momento que se torna insuportável e você vai se alimentar e comer como você nunca comeu na vida aquele alimento. Então, é por isso que é muito verdadeiro, parece até cômico, mas é muito verdadeiro essa resposta. E é isso mesmo, está com vontade? Come chocolate. O segredo está no que você é mais constante, na boa alimentação ou na má alimentação. O que é a má alimentação? São alimentos pobres em nutrientes, alimentos mais flexíveis, alimentos que você pode consumir sem nenhuma culpa, sem nenhuma dor, sem nenhum fardo carregado, nenhum peso nas costas. Você é livre para fazer o que você quiser e comer o que quiser. Traga sempre a consciência, use a sua mente, a sua consciência para avaliar as coisas. Pensamento por trás do alimento. Quais as consequências que eu vou ter se eu ser constante nessa má alimentação? Então, voltando à história, eu vejo aquelas pessoas que começaram ontem, iniciaram recentemente numa vida saudável e ela tá lá, tô com vontade de doce, tô com vontade de comer doce. Então eu vou comer algo fit aqui, eu vou comer um chocolate. Aí ela vai em qualquer lugar que tenha acesso ao chocolate, chega lá e tem aquele leque de opção, né? Um monte de opção de doce, de chocolate, a pessoa vê lá 70% cacau. E ela, nossa, 70% cacau. Aí ela vai e come e parece que tira aquele fardo das costas, né? Nossa, agora eu tô tranquilo, eu tô dentro da dieta, eu continuei no plano e tá tudo certo. Só que essa pessoa que ela não enxerga, está invisível para os olhos dela, aquele negócio de ouvir, ver, não questionar, não perguntar, não fazer nada diferente. E a pessoa vai lá, não, é 70% cacau, tá tudo certo. E ela cai no conto do vigário. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pega um chocolate ao leite, pega um chocolate 70% cacau, a gente vai comparar a tabela nutricional, muitas das vezes é a mesma coisa. Vamos deixar mais profundo. Se a gente pega um chocolate ao leite, normal da vida aí, pega um 70% cacau, 70% cacau, compara as duas tabelas, a gente vai ver praticamente a mesma quantidade de gordura, praticamente a mesma quantidade de proteína, que são pobres em proteínas, claro, a mesma quantidade de carboidrato. A gente vai comparar os ingredientes, o 70% na maioria das vezes tem mais conservantes, mais corante, mais tranqueira lá, mais ingredientes em comum que você nem conhece, nome científico. O nível de industrialização do 70% cacau é pior do que o chocolate ao leite. Então a gente vê que é um falso saudável, é um merchan para poder vender, é um marketing descarado. E para incrementar ainda mais esse conteúdo, eu quero trazer uma série de alimentos aqui que são falsos saudáveis. Seguindo a sequência, peito de peru. Antigamente eu consumia muito esse tipo de alimento, quando eu não tinha informação, quando eu não perguntava, quando eu não questionava, quando eu não era um ser questionador. Então, a galera faz lanche natural, a musa fitness ou influencer fitness está consumindo peito de peru. Às vezes até o nutricionista diz para você consumir peito de peru. E eu não pergunto, não questiono o nível de industrialização que esse alimento tem, ou derivado de alimento, né? Então se você for pegar para poder ver como é produzido, como é criado e feito o peito de peru, ou o que contém dentro de um peito de peru, é um monte de conservante, um nível de industrialização grande, uma quantidade de sódio bem alta, um teor de sódio altíssimo. Algo parecido também que a gente pode exemplificar aqui é a salsicha. Você já viu quanto de coisa, quanto de tranqueira que tem dentro de uma salsicha? Como é preparado? É um monte de catadão ali, de um monte de tipo de carne. Eles vão lá, trituram, moem, né?
e vira aquele negócio ali e é distribuído para o povo se alimentar. Um monte de conservante também, um nível industrial grande, e as pessoas vão comendo, vão passando de pai para filho, ninguém questiona. É quase uma tradição isso se torna. É aquele negócio, mentiras ditas repetidas vezes, a repetição traz a reprogramação, se tornam falsas verdades. Segundo alimento falso saudável, iogurte grego. Gente, eu tenho até uma história para contar para vocês sobre isso. Tem até uma parte emocional sobre isso, para você ver como a alimentação, nossa saúde está ligada diretamente com nossas emoções e o que está programado no nosso cérebro. Quando eu era criança, por acontecer algumas situações, alguns episódios de escassez dentro da minha família, da minha casa, muitas vezes quando eu era criança eu queria comer iogurte, comer Danone, e às vezes minha mãe não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro para comprar, e eu cresci com essa vontade, né? Essa falta por consumir esse tipo de alimento. Então, quando eu cresci, quando eu tinha recurso financeiro para poder comprar coisas, a minha compra do mês era recheada de iogurte. Era recheada com 30, às vezes 40 iogurtes no mês. E eu comia isso virado no giraia. Só que, mais uma vez, eu fui questionar e perguntar. E eu vi que o nível de industrialização nesse alimento era alto também. Ainda mais aqueles iogurtes gregos que tem sabor, né? Que tem lá uma amora, que tem um chocolate belga, que tem lá um churros. Então, mais uma vez, eu enxerguei que eu estava consumindo um alimento que pregam que é saudável e no final das contas, eu enxergando que eu não enxergava ali, é um alimento industrializado. E tem mais, não para por aí não. Terceiro alimento falso saudável é aquelas barrinhas de cereais e aquelas granolas. Apesar da granola ela ter ali um leque, né, uma opção vasta de cereais, que é bom, que contém fibras, tal, barrinha de cereal também, mas são alimentos ricos em açúcar refinado. E não para por aí não, tá? Quarto alimento, que é um falso saudável, né? Apesar de ser bem conhecido como fazer parte de uma má alimentação, mas é pregado como algo mais saudável, que é a Coca-Cola Zero. Esses dias eu fui pesquisar o nível de industrialização que contém uma Coca-Cola Zero, ela é pior do que a Coca-Cola normal. E essa abordagem da Coca-Cola Zero não é trazer para você qual que é o mais saudável, e sim o menos pior. Não é trazer qual que é mais livre de açúcar, e sim qual que é mais livre de industrialização, de conservantes, de corantes, entende? Para que você tenha consciência disso tudo e pare de cair em promessas de alimentos falsos saudáveis. Alimentos ou derivados de alimentos que agridem a sua saúde. Começa a questionar, começa a perguntar. Eu estou falando aqui alimentos que agridem a sua saúde, de conservantes. Eu sei que faz mal, já a industrialização faz mal. Mas você talvez nunca nem questionou por que faz mal. Pesquisar a fundo, não só ficar no raso. Por que faz mal? Por que conservantes faz tanto mal? Por que industrialização faz tanto mal? O que tem por trás desse dizer, dessa palavra? Dizer que faz mal alguma coisa é muito fácil, mas questione por que faz mal. Então, se você vai pesquisar, se você vai questionar e ir a fundo do que um conservante causa na vida de uma pessoa, na saúde de uma pessoa, ela começa a trazer doenças como alergia para você, problemas gastrointestinais e até um grau mais alto que é trazer um câncer para a tua vida. Eu tenho uma situação real para trazer para vocês aqui do que o grau de que conservantes e industrialização pode trazer para a nossa saúde. Eu citei para vocês aí que um dos malefícios de conservantes pode trazer para a gente é a alergia. Um tempo atrás eu estava em algumas partes do corpo com micose. Eu cheguei aí no dermatologista fazer uma consulta e ele me avaliou, olhou lá a parte do meu corpo que estava afetado por micose. E sabe qual que foi a prescrição dele? Cara, diminui o nível de industrialização que você está consumindo e trata o emocional também. Para você ver como o emocional ele interfere diretamente na nossa alimentação, interfere diretamente em doenças que a gente pode trazer que são espelhadas no nosso corpo. Então, diminuindo a industrialização, tratando a parte emocional que eu estava. Então, através disso, eu pude eliminar essas manchas no meu corpo. Por que eu bato tanto na tecla de questionar, de pensar antes de se alimentar? Porque o que você pensa influencia diretamente na sua alimentação.
A nossa escolha alimentar ela é baseada diretamente em duas coisas. Ou na programação que está feita, inserida no seu cérebro, na sua mente, ou o nível das suas emoções naquele momento. Ainda nessa questão de alimentos supostamente saudáveis, eu não poderia deixar de citar o nosso amado açaizinho. Tem outro também que eu vou falar já já, que é campeão também de enganar a galera. O que acontece com o açaí? O açaí, a fruta, ela é benéfica demais para a saúde. Mas quando a gente consome essa polpa industrializada, que é recheada de xarope de açúcar, a coisa não fica tão saudável assim. E isso a gente pode ver também naquelas caixinhas marotas, né, de whey, de proteína que a gente vê e olha, meu Deus do céu, isso aqui é top, hein? Quero bater minha meta de proteína aqui, ou dar uma melhorada aqui no meu consumo de proteína diário. Aí a pessoa vai lá e compra aquela caixinha de whey industrializada, safada. E eu quero dar uma dica para você aqui. Toda vez que você comprar essa caixinha Tetra Pak, que todos o alimento em caixinha, aquelas caixinhas de papelão, ela tem o selo Tetra Pak, né? E se você olhar de baixo de cada caixinha, sendo de leite condensado, você vai ver que quanto mais colorido for debaixo da caixinha, aquilo significa que aquele alimento ele foi reprocessado. Então, gente, você já vê o nível. O alimento já é ruim processado uma vez. Imagina refinado e reprocessado mais uma vez. Então o cenário se torna pior ainda. Outra coisa aqui que é excelente frisar nesse momento aqui, nesse conteúdo, que a galera pensa, tem uma crença errada de que alimento saudável não engorda. E está totalmente errado isso. Essa crença está impedindo o seu emagrecimento. E você precisa arrancar essa crença do seu subconsciente para melhorar os seus resultados. Então, o que acontece? Alimento saudável, ele não está livre de calorias. Azeite, pasta de amendoim, abacate, 3 exemplos simples aqui que a gente pode usar, ele não está livre de caloria. Azeite, ele continua sendo gordura. Pasta de amendoim continua sendo uma fonte rica de gordura. Abacate continua sendo uma fonte rica de gordura. E o que acontece? A gordura, gente, ela é a mais calórica dos macronutrientes. Para você ter ideia, em 1 grama de gordura tem 9 calorias contra 4 calorias de proteína, contra 4 calorias em 1 grama de carboidrato. Então não é porque é saudável que quer dizer que vai te emagrecer. Não é assim que funcionam as coisas não. Por isso que é tão importante você questionar, você perguntar, você transformar a sua mentalidade, instalar uma mente saudável, consumir conteúdos como esse, aprender, ensinar conteúdo sobre ele, pesquisar conteúdo sobre saúde, pesquisar conteúdo sobre mudança de corporal, treinamento, nutrição, estar inserido em ambientes, em pessoas, em uma comunidade que fala sobre isso, está no mesmo objetivo que você. E essa ambiência e tudo isso vai trazendo uma reprogramação no seu cérebro, uma reprogramação na sua mente e os seus resultados, o seu comportamento e as suas decisões vão sendo baseados nessa nova programação que está inserida, está sendo instalada e reconfigurada na sua mente. Então comece a enxergar aquilo que você não vê, questione aquilo que você faz sempre igual e nunca faz diferente. Questione por que eu tenho esse hábito alimentar, por que eu faço essa escolha no mercado, da onde veio isso? Foi dos meus pais? Foi do ambiente que eu convivi? Foi uma coisa que eu aprendi na televisão, que eu ouvi numa publicidade, que eu ouvi numa propaganda? E assim você aos poucos e processualmente você vai saindo do modo automático, você vai enxergando crenças que estavam impactando o seu emagrecimento, de ter uma qualidade de vida, de ter um corpo que você deseja, de sabotadores que estavam impactando o seu comportamento, de emoções, de bloqueios emocionais que estavam interferindo diretamente, impedindo o seu emagrecimento. E assim você vai evoluindo, e não só com a dieta e uma vida saudável, com data para começar e data para terminar, não, mas transformando isso em estilo de vida, levando isso para o resto da vida e o emagrecimento em uma vida saudável duradoura e definitiva. Então, tamo junto e vamos para a próxima.